Olá! Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui da Invest Space e no vídeo de hoje vai dar sequência à nossa análise de rates, quadro aqui do canal, em que a gente pega rates de forma aleatória e destrincha ele completamente, tanto na parte da análise do modelo de negócios para entender o que ele faz, como ganha dinheiro, os riscos que está investindo, o seu mercado, diversificação, como também a gente faz uma análise fundamentalista, onde a gente destrincha aqui um pouco mais sobre os preços, as dívidas, vemos se está barato, se está caro, se faz ou não sentido a gente estar investindo para a nossa carteira de investimentos. E o rate que a gente vai fazer a análise do vídeo de hoje se chama Leg Immobilien AG. Aí você já me desculpa a pronúncia, né? Porque eu não sei como é que se fala alemão, é um rate alemão. E ele é o terceiro ou quarto maior em tamanho de mercado. Então é um dos maiores rates lá da Europa. Então vamos começar a nossa apresentação aqui para mostrar para vocês um pouco mais sobre esse rate. Então, como vocês podem ver, o rate que a gente vai estar falando é esse aqui, LEG, caso você queira investir, você goste, estude. Lembre que não é recomendação de compra, mas dê uma estudada e veja se faz sentido para você. E aqui a gente vai trazer um resumo da nossa apresentação, né? A gente vai falar da parte do modelo de negócios, o que é, as estratégias, como ele lucra, a diversificação, ESG e os riscos de se investir nesse rate. Depois a gente passa para a análise fundamentalista, onde a gente olha o preço médio dele, na análise gráfica, olhamos o lucro do rate, a dívida e o dividend yield para ver se faz sentido tudo direitinho. E no final a gente dá a nossa opinião sobre o que a gente achou do rate e se vamos ou não estar investindo nele, né? Então, começando aqui pelo modelo de negócios, vamos falar um pouco mais da história do que é esse rate, né? O Leg Immobilien AG é uma empresa alemã que ela, na verdade, atua no mercado imobiliário, mas por uma certa conveniência. Porque, assim, na verdade, eles começaram como uma empresa da RWE Energy, que é uma das maiores empresas de energia lá da Europa e também da Alemanha. E eles, na verdade, funcionavam como os empregados vinham trabalhar e não tinham onde dormir. E não tinham como voltar, porque era longe, era distante. Então, eles faziam casas e deixavam o pessoal dormir lá dentro. Só que em um determinado momento, eles começaram a se expandir, se separaram da RWE Energy e abriram um sistema tipo rate, que ficou disponível ali em meados de 2000, por ali, 1995, 2000. E aí eles abriram esse rate e começaram a, de fato, trabalhar como uma empresa separada, né? E ficou um mercado focado em propriedades residenciais, que já era o foco deles na época que eles tinham as casas para o pessoal da RWE Energy. E aí, percebam aqui que, na verdade, eu trouxe a história, né? A história do Leg Immobilien AG remonta à década de 1970, quando a empresa foi criada como uma subsidiária da empresa de energia RWE que eu comentei. Na época, a empresa tinha como objetivo fornecer moradias para os funcionários da RWE e suas famílias. Com o tempo, a empresa expandiu suas atividades e passou a investir em imóveis residenciais em outras regiões também da Alemanha. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, percebam que a empresa é uma das maiores em questão de quantidade de imóveis também residenciais lá na Alemanha. Ela possui mais de 160 mil unidades de propriedades residenciais por toda a Alemanha. Qual a estratégia desse rate, né? A estratégia dele é focada em três nichos separados. Eles têm algumas propriedades que são focadas em dividendo, né? Que vai trazer um retorno maior em investimentos e o pessoal vai pagando os aluguéis maiores. Vai também a região de alto crescimento, que são propriedades que estão sendo ainda desenvolvidas, regiões que estão ficando cada vez mais industrializadas ou comerciais e muita gente está indo morar naquela região. São propriedades com um alto potencial de crescimento. E eles também têm as regiões estáveis, né? Que são locais que todo mundo já mora lá, tá cheio, a galera não fica saindo e entrando muito. Então eles ficam ali naquelas propriedades também, porque traz uma certa segurança para o portfólio do rate, né? Como eles têm muitas propriedades, eles conseguem dividir aí e mesclar à medida que as coisas forem acontecendo, como a gente vai dar uma analisada lá na parte de riscos. Mas já já a gente fala sobre isso. E aí eles têm um procedimento padrão, onde eles basicamente focam muito na parte de redução de custos. Por quê? Porque a redução de custo, uma propriedade residencial, como todos vocês já devem saber, uma casa, ela tem não só o custo de você construir, mas depois você tem que manter a casa. E manter a casa, ela é tão onerosamente, tão custosamente, tão cara, quanto você construir a casa de fato. Porque à medida que o tempo vai passando, você vai ter que fazer manutenção, conserto. E aí esses procedimentos, se você não tiver uma boa gestão de custo, em 160 mil propriedades, pode acontecer de todas elas terem problema e aí você está lascado, né? Então eles fazem uma gestão de custo aqui. Eles provavelmente também fazem manutenção das casas à medida que o tempo vai passando, sem necessariamente ter acontecido alguma coisa, faz uma revisão antes de realocar aquela casa para outra pessoa.
para garantir que aquela casa não vai ter problemas, e aí eles entram na parte dos custos dele, a gestão de custo dele, né? Além disso, eles também citam a necessidade de parar de construir novas casas por conta justamente da situação econômica que a Alemanha está passando. Não sei se você está ciente, mas a Alemanha acabou de decretar 2 PIBs consecutivos no território negativo, que caracteriza como uma recessão técnica. Ainda não é uma recessão de fato, per se, mas é uma recessão técnica. E essa recessão basicamente significa população que não tem capacidade de estar comprando novas casas, de estar expandindo casa. E como esse rating específico é focado em especial na população de baixa e média renda, não é de alta renda, então eles sofrem muito quando a Alemanha de fato entra numa recessão. Então, eles já estavam falando isso em 2022, nesse report aqui, que foi na verdade lançado agora em março de 2023. Então, eles já estavam citando possivelmente a Alemanha iria passar por essa recessão técnica, iria ter esse problema. Eles já estavam se preparando para diminuir a quantidade de casas construídas. E a LEG ela também definiu que, por hora, eles iam parar de fazer novas aquisições, novos terrenos, novas propriedades, e queriam focar na parte de vender. Eles têm mais de 5 mil propriedades que estão chegando aí, que estão quase desenvolvidas. Eles querem vender essas propriedades, receber dinheiro, capitalizar a empresa, antes de focar em adquirir novas propriedades, em gerar mais dívida, para não fazer com que a dívida fique muito acima do que eles conseguem, de fato, arcar. A gente vai ver mais para frente que a dívida nem está tão fora do controle assim, mas eles têm um controle bem legal aqui da parte de dívidas. E aí eu trouxe esse gráfico aqui só para mostrar para vocês a divisão das 3 áreas, 3 setores que eu falei, né? Em laranja vocês podem ver que são os mercados que são de alto crescimento. Em verde são os mais estáveis, percebam que a maior parte do território é o verde. E em roxo é justamente o que traz o maior tipo de retorno, né? O que tem maior probabilidade, maior taxa de retorno total, que são a menor quantidade, né? Se vocês analisarem aqui os terrenos, é o que tem menor quantidade. E aqui eu trago de novo a parte de diversificação. Vocês podem ver que eles trazem a diversificação não só pelo nicho que eu falei, os 3 aqui, mas também quantidades de propriedades, o quanto isso vale dentro da performance do rate. E o melhor ainda, que eles também trazem aqui nesse gráfico aqui embaixo, como vocês podem ver nessa última linha, eles trazem justamente a vacância média de todas essas propriedades. E percebam que agora está na casa dos 3%. Então, 97% das suas propriedades estão já alugadas, estão trazendo retorno, estão constantes. E como a gente vai ver no próximo slide, eles têm justamente o refinanciamento da dívida. E essa dívida, ela está muito controlada. Então, eles estão entrando receita e a dívida está controlada, o que é muito bom para o rate. E 89% da dívida ela é pré-fixada, então não pegou esse aumento da taxa de juros que está acontecendo lá na Alemanha, na Europa como um todo. 6,3% é pós-fixada, então ela flutua com essas taxas de juros. E 4,7% é uma operação chamada swap, onde eles basicamente interagem, né, fazendo hedging de proteção contra o aumento da taxa de juros. Então, nesse caso, é como se fosse, vamos considerar aqui, uma pré-fixada, não é exatamente pré, mas é como se fosse pré-fixada. Eles pagam a taxinha e eles invertem para fazer essa operação swap. E percebam que na parte de financiamento, né, da dívida, e até pelo menos ali 2027, eles vão ter que refinanciar ali cerca de 50% da dívida. Então isso é uma coisa para ficar de olho, porque até 2027, 50% é um valor expressivo da dívida deles, né? Não que eles nesse montante não vão pagar, mas à medida que o tempo for passando, eles vão ter que refinanciar isso com uma taxa de juros mais alta. E aí isso significa maior custo para a empresa. Acho que talvez seja por isso também que eles estejam querendo vender mais, né? Capitalizar a empresa antes de emitir novas dívidas. E aqui na parte de performance do rate, percebam que nesse último ano ele caiu 41,52 e mais para frente a gente vai ver que na verdade essa queda nem foi a queda total, ele já caiu bem mais do que isso. Na parte de ESG, percebam que eles têm esses 7 certificados aqui, tinha um textinho explicando cada um deles, mas não achei necessário trazer. Basicamente eles são bem conceituados na parte de ESG, inclusive parte do lucro deles de 2022 foi reduzido por conta de todo o suporte e ajuda que deram para os ucranianos que estavam saindo da Ucrânia por conta da guerra, né, os refugiados da guerra. Então, parte do lucro é justamente focado para essas práticas ESG, para cuidar da população, cuidar do meio ambiente e também na parte de governança dentro da empresa. Quais são os riscos, então, de você estar investindo nesse rate? Eu trouxe 8 riscos, mas 2 aqui eu trouxe em azul, como vocês podem ver, que são riscos mais pesados. Eu já vou explicar cada um deles. Primeiro, temos a questão de flutuação de preço do mercado, né?
O mercado imobiliário ele sobe, desce de valor. Normalmente, quando há um aumento da taxa de juros, o mercado imobiliário ele fica muito menos aquecido. É um setor que depende muito dessa questão da taxa de juros e, portanto, é muito impactado. Por isso, é um risco que você tem que ficar de olho. Segundo, tem a inadimplência de inquilinos, né? O inquilino ele pode não ter dinheiro suficiente para arcar com seu aluguel. Isso é um problema para o rate, especialmente porque eles têm que refinanciar sua dívida quase 50% aí nos próximos 4, 5 anos. O custo de manutenção e reparo que eu mencionei, que são custos expressivos dentro desse rate, já que eles têm que estar fazendo manutenção, não pode dar uma casa de qualquer jeito. Existem regras também na Alemanha, né, que as casas têm que estar sob certas condições. E aí também tem a questão da alta concorrência. Esse não é o único rate que faz esse tipo de aquisição e operação, né? Então existem outros rates que aumentam a concorrência do setor, o que faz com que esse rate seja obrigado a diminuir as suas margens, né? Oferecer os aluguéis por um preço mais barato. Depois temos o risco de vacância, né? Que é as pessoas saindo dessa propriedade, indo para uma outra propriedade que seja mais barata. Quando você vive de aluguel é muito mais fácil, você está trocando de propriedade, se realmente você vê que faz sentido. E como as coisas estão ficando cada vez mais caras, pode ser que abra margem aí para mais pessoas saindo, mais pessoas se retirando das casas. Isso é um problema para esse rate. Tem também o aumento de custos, né? O aumento de custo, basicamente, por conta de energia, gás natural subiu muito. Tem também por conta do financiamento, da dívida, como eu falei, que fica mais caro. Então tem os aumentos de custos. E aí as duas mais importantes que você tem que estar ciente é a questão do aumento da taxa de juros. Quanto mais a Europa aumentar essa taxa de juros, mais caro fica para as pessoas comprarem casas. Então o rate já sai perdendo. Fica mais difícil para as pessoas alugarem, para manter financiando um aluguel, porque o aluguel fica mais caro também, é repassado o custo para o inquilino. Então fica mais caro. E também por conta justamente de que diminui o preço da propriedade, né? Então, em questão de tamanho de mercado, o rate vai ficando cada vez mais comprimido, porque o preço das casas vai caindo aí à medida que isso vai acontecendo. E o segundo ponto em verde que eu trouxe aqui para vocês é justamente essa nova lei alemã que diz que para casas construídas até 1994 existe uma reestruturação da casa. Isso é para evitar problemas, é para evitar quebras, para evitar desmoronamento. Então, tudo isso faz com que esse rate tenha altos custos, porque uma boa parte das suas propriedades, se não me falha a memória, era algo em torno de 20% a 30%, foram construídas antes de 1994 e eles iriam precisar fazer uma revisão completa de todas essas propriedades antes de fato, liberarem as casas para novos inquilinos quando esses contratos acabassem. Tudo isso precisa ser feito num curto espaço de tempo, então vai ser bastante custo que essa empresa vai ter que ter nesses próximos 2, 3 anos. Então vamos dar sequência aqui para a nossa análise fundamentalista, né? Começando sempre aqui, eu faço uma revisão dos preços, da cotação do gráfico, né? Para ver qual o preço médio que ele era trabalhado. E vocês podem ver aí que desde 2013 esse rate subiu exponencialmente até 16 de agosto de 2021 no gráfico, onde mostra que chegou a 139,10 euros. E aí, isso aqui é basicamente subiu 4 vezes em aproximadamente o quê? 8, 9 anos. Então, é um crescimento de aproximadamente 20, 25%, considerando um reinvestimento aqui de dividendos, beleza? Então, foi um crescimento bastante expressivo, mas desde agosto de 2021, ele vem caindo consideravelmente e hoje já está bem próximo ali das mínimas, né? Está na casa dos 50 euros. Então ele caiu aí aproximadamente 60%, 70%. E essa queda foi muito devida também à questão do aumento da taxa de juros, do aumento dos preços de energia. E aí tudo isso se refletiu no rate, aumentou o risco do rate e trouxe o rate para um preço para baixo. Mas isso é uma oportunidade ou uma cilada? A gente já vai responder isso daí, fica com a gente. Primeiro vamos analisar a questão do lucro do rate, né? Como vocês podem ver, o lucro do rate ele se manteve praticamente constante até mais ou menos 2016, ali bem baixinho. Depois ele deu uma guinada para cima, uma exponencializada, e depois em 2020 para 2021 deu outra exponencializada lá para cima de novo, né? Isso aí é o do earnings que eu estou falando no caso. E esse earnings, né, esse lucro que o rate está tendo, foi muito por conta da redução dos custos e também novas aquisições que fizeram, que foram dando retorno para ele e trazendo mais revenue. Mas perceba que de 2022, ali, mais ou menos no final de 2022, até agora, esse lucro do rate ele caiu expressivamente. Muito por conta, novamente, né, do aumento da taxa de juros, aumento dos custos, inflação. Tudo isso impacta muito negativamente o rate. Então, eles tiveram uma queda expressiva do seu lucro. E também parte disso foi
por conta dos refugiados lá da Ucrânia, que eles ajudaram. Então, só mostrando para vocês que ele sofreu bastante por conta disso. E aí, só para vocês terem noção de como ele está sendo comercializado, né? A cotação hoje, ele está sendo comercializado a 22,4 vezes preço sobre lucro. E, em média, é um preço muito caro. Seguindo então adiante, vamos falar da questão da dívida livre da empresa, né? Como vocês podem ver aí, a dívida livre da empresa hoje é trabalhada em 101,2%, ou seja, tudo que eles têm mais 1,2%, o que não é uma dívida tão expressiva, não é uma dívida tão cara, tão alta assim, a ponto da gente se preocupar, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque o lucro está caindo, vai precisar refinanciar suas dívidas e, ao mesmo tempo, a taxa de juros está alta. Tudo isso culmina em menos margens e mais custos. Então, partindo da premissa que isso se concretize, é possível que a gente venha ver um aumento cada vez maior dessa dívida e uma redução da parte de equity. Mas gosto de lembrar também, como eu falei logo no começo, que o aumento da taxa de juros também impacta no equity, né? As suas propriedades valem menos. Então pode ser que isso aqui seja muito também reflexo do aumento da taxa de juros. Porque percebam que o equity estava lá em cima e depois deu uma guinada para baixo. Então pode ser que seja referente a isso. Mas aí na parte de dividend yield e do FFO, percebam que eles vinham pagando dividend yield legal, ali próximo na casa dos 4, 5%, foi aumentando de 2014 até 2022. Mas agora em 2022 até hoje, eles não estão pagando dividendo. E porque eles não estão pagando dividendo, eles falam no relatório que é justamente que mesmo tendo margens muito mais significativas nesse ano de 2022 do que eles esperavam, eles preferem deixar esse dividendo dentro do próprio rate para caso aconteça alguma coisa, desses aumentos de custos, como eu falei, eles tenham capital suficiente para poder pagar todas as suas despesas sem estar necessariamente precisando levantar capital dos seus investidores. Então, para evitar isso, eles deixaram o dividendo dentro da empresa por hora, vão estar usando dentro da própria empresa caso algo aconteça. E aí, se nada acontecer, né, se for acumulando e ver que dá para distribuir dividendo, eles voltariam a distribuir dividendo provavelmente em 2024, era o que estava escrito lá no relatório. Então, agora você pode estar se perguntando, e qual é a nossa opinião com relação a esse rate? Primeiro, eu tenho que destacar que eu gosto muito da parte de setor de residência privada lá na Europa, porque é um setor que eu morei na Irlanda, eu sei que é algo que precisa-se muito. Inclusive, de todos os rates grandes lá da Europa, dos 5 maiores pelo menos, 3 são da parte de propriedades residenciais. Então, o primeiro, o terceiro e o quarto, se não me falha a memória, são da parte de propriedades residenciais, mostrando como esse setor é muito forte dentro da Europa. É algo que precisa-se muito, né? Todo mundo precisa de casa para morar, por conta de ter países desenvolvidos na Europa. A imigração é muito grande para lá, então eles conseguem aumentar o preço dos aluguéis, a demanda fica cara, as propriedades valem mais. É muito difícil você estar construindo novas casas por lá, porque já está muito lotado, tipo, não tem muito espaço para crescer as cidades. Então isso faz com que o preço do aluguel suba, os preços das casas subam e eles consigam lucrar mais dinheiro. E é possivelmente por isso que a gente viu esse crescimento tão expressivo de 2014 para 2022. Agora, boa parte da dívida precisa ser refinanciada. Isso vai afetar muito o custo na parte de lucro da empresa. A gente também tem que ver o aumento da inflação no salário do pessoal, né, dos empregadores que vão consertar, da manutenção, das peças que vão precisar para reformar a casa. E aí tem a questão da nova lei, que é nos próximos 2, 3 anos eles vão precisar reformar muitas casas, se de fato não tiverem conforme a nova lei. Então tudo isso faz com que eu não queira investir nesse rate agora. Mas se ele via cair um pouquinho mais, chegar ali na casa dos 35, 38, que foi o preço do IPO lá de 2014, eu devo admitir que possivelmente eu estarei adicionando uma parte do meu rate, né, a parte que eu aloco em rate na minha carteira, nesse rate específico, porque ele tem uma gestão muito boa. É um rate da Alemanha, a Alemanha é um país muito forte, a economia mais forte da Europa. Tem a questão também dele estarem num setor que eu gosto muito, como eu falei, das propriedades residenciais, e que essa crise na Europa não deve perdurar por décadas, né? Possivelmente por uns 2, 3 anos, abrindo oportunidade para você estar acumulando mais desse rate, se você assim desejar, mas que em breve deve voltar a subir, voltar à normalidade, e isso vai gerar oportunidade de ganho, né? Tanto na parte de ganho de capital, subir o preço da ação, como também na parte de ganhos em dividendos, que estão sendo meio que acumulados, como eu expliquei, e se porventura não forem necessários, vão ser distribuídos para nós acionistas. Então, beleza? Gostou desse rate? Deixa aqui embaixo nos comentários se você curtiu ou não
essa análise e também se você decidiu ou não investir nesse rate. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele seu like e se inscrever aqui embaixo no nosso canal, especialmente se você estiver procurando novos rates para você estar fazendo alocações de investimento. A gente sempre traz aqui todos os meses uma análise completa feita a gente fez aqui para poder você estar estudando sobre o rate. Lembrando que não é recomendação de compra e venda de ativo, isso aqui é só educativo, você tem que fazer a sua pesquisa adicional para ver se faz sentido ou não você adicionar a sua carteira de investimentos. Agradeço a sua participação e deixo a nossa playlist de outros rates que a gente analisou aqui do lado para você dar uma assistida caso você deseje.